Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um assunto que borbulhou aí na nossa mídia nessa última semana, que foi exatamente a inversão da curva de juros lá nos Estados Unidos. Ou seja, o título lá da frente, o título de longo de 10 anos, ele estava com uma taxa de juros menor do que o título de 3 anos, o que é uma inversão completa da estrutura termo que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. E vocês vão ver o que isso pode significar, inclusive recessão lá, aumento do dólar aqui, etc. Então vale a pena continuar, curta já o vídeo, se inscreva no canal, a gente começa depois da vinheta. Bom, gente, antes da gente começar a falar sobre a inversão da curva de juros, é importante a gente entender como é que funciona a estrutura termo da curva de juros. Porque o que a gente tem que pensar? A gente imagina, por exemplo, se você tivesse que emprestar um dinheiro para um país, qual seria o maior risco? Seria o maior risco ele não pagar, por exemplo, em 2021 ou 2022, ou seria ele não pagar lá em 2030 ou 2029, por exemplo? O maior risco é o de 2029, porque se ele não pagar em 2022, o 2029 também traz um problema. E além disso, a gente tem também outra coisa, né? É muito mais fácil você prever os próximos 2, 3 anos do que os 10 anos aí lá para frente. Isso aconteceu no Brasil, essa inversão a termo da curva de juros também. Por exemplo, quando estava o governo lá da Dilma antes do impeachment, a gente tinha uma taxa de juros que deixava o Brasil imprevisível no curto prazo, mas mais previsível, por exemplo, no longo prazo. Na pior das hipóteses, o Brasil poderia dar um calote e daqui a 10, 15 anos ele já está pagando tudo de novo. Então o título curto iria sofrer e o título longo não. A gente consegue ver isso muito bem aqui no site da Ambima, tá? Que a gente tem títulos públicos federais. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu peguei os títulos pré-fixados primeiro. Então, a gente tem aqui data de vencimento 2021, 2023, 2025, 2027, 2029. Olhem as taxas: 7,06, 8,14, 8,67, 8,95, 9,04. Ou seja, quanto mais longo, maior o risco que você tem, porque passa a ficar imprevisível. Então você precisa ter um prêmio maior. E de 2027 para 2029 a diferença é menor do que a de 2025 para 2027, que é de 2023 para 2025, porque a imprevisibilidade entre 2027 e 2029 é imprevisível para todo mundo. Isso acontece também, por exemplo, nos títulos que são indexados à inflação, por exemplo. Então a gente tem, vamos pegar aqui mais para frente, a gente vai ver aqui, ó, o título de 2024, por exemplo, ele paga IPCA mais 4,09. O de 2026, IPCA mais 4,18, vai aumentando. O de 2028, IPCA mais 4,27. O de 2030, IPCA mais 4,28. O de 2035, IPCA mais 4,40 e assim por diante. Então a gente percebe que essa taxa de juros ela vai subindo ao longo do tempo. A gente ainda tem uma aqui no final de 2055 que cai aqui para 4,55 ao invés de 4,57, mas o que é interessante a gente ver é o seguinte: quando a gente está lá no longo prazo, 2050 e pouco, ela fica mais ou menos linear, essa estrutura termo da curva de juros, tá? Então é dessa forma que funciona. E agora vamos partir para os Estados Unidos. E esse assunto acabou viralizando por causa desse artigo aqui do Mises Brasil, tá? Que eles botaram aqui: a melhor ferramenta para se prever uma recessão nos Estados Unidos, a inversão da curva de juros atualizado. Eles fizeram esse artigo em 2018, em dezembro, e repetiram ele agora. E eles comparam aqui a linha de 3 meses com o título de 30 anos. Então eles mostram aqui que quando essas linhas se cruzam, quer dizer, o título de 3 meses ele está com um valor maior do que o de 30 anos, né, que é o mais longo, a gente tem uma recessão. Então teve aqui em 1980, teve aqui em 1982, aí
teve aqui também uma hora que cruzou e veio uma recessão aqui logo depois, cruzou aqui, veio uma recessão depois, cruzou aqui e veio uma recessão depois e agora cruzou de novo. E esse tamanho aqui é o tamanho das recessões. Tiveram recessões mais longas como essa e tiveram algumas que são mais curtas. Isso mostra que a pessoa que compra título dos Estados Unidos, ela está muito preocupada com o curto prazo. Imagina, por exemplo, tá, se você ainda não conseguiu entender essa questão, imagina que você tem um emprego. Você tem um emprego numa empresa e você já trabalha lá há bastante tempo. É muito mais provável que em 10 anos você seja despedido do que nos próximos 2 anos ou nos próximos 3 meses, como está aqui, por exemplo. Só que se a empresa estiver passando por uma reestruturação e estiver analisando o corte de funcionários e etc., o risco de você ser despedido nesses próximos 3 meses aumenta. E talvez o risco de você ser despedido em 10 anos diminua. Porque se você passar por esses primeiros 3 meses, o 10 anos ele fica muito mais tranquilo. Então é mais ou menos esse o racional. Se a gente quiser passar para a pessoa física, ressalvado algumas questões e algumas peculiaridades. Então essa inversão da taxa de juros, o mercado está muito preocupado com o curto prazo dos países desenvolvidos. A gente já aprendeu inúmeras vezes nas outras recessões que quando um país do porte dos Estados Unidos acaba tendo um problema, o dinheiro sai dos países emergentes e vai para um porto seguro, e no caso é o próprio Estados Unidos, mas aí vai para títulos mesmo de dívida. Por que isso? Porque os Estados Unidos, desde a independência dele em 1770 e pouco, ele nunca deixou de honrar um compromisso. Então isso acaba sendo bem visto, enquanto isso o Brasil já deu alguns calotes aí na história, por exemplo. Então o investidor, num período mais difícil, num período de pânico, ele tende a proteger o patrimônio dele ao invés de tentar ganhar uma rentabilidade. Isso elevaria o dólar também. Para piorar, a gente tem o cenário interno, que não é o assunto de hoje. E, enfim, mais um vídeo aqui para a gente mostrar essa situação global e como isso pode afetar os teus investimentos na bolsa. Lembrando sempre que a recomendação é acumular patrimônio e deixar uma reserva de oportunidade para esse período, porque se essa crise aí demorar 5 anos, por exemplo, para chegar, você não perde 5 anos da tua vida, da tua liberdade financeira. E se ela vier, você vai ter dinheiro para você usar no teu acréscimo, no teu aumento de patrimônio, no teu aumento de quantidade de ações, até porque as empresas elas vão distribuir dividendos de acordo com o lucro dela e não de acordo com a recessão dos Estados Unidos. Embora impacte um pouco também nos lucros da empresa, não impacta tanto assim. Muito obrigado a todos. Não deixem de acompanhar lá na área de membros. Hoje de noite e amanhã já devem estar as novas carteiras calculadas. As carteiras agora de abril. Lembrando que todas elas têm rendido mais do que o Ibovespa. É claro que mês a mês não rende todas, mas quando a gente pega um período mais cheio, maior, todas elas têm rendido mais, vale muito a pena vocês darem uma olhada. https://área de membros.dicadehoje7.com. Quem não tem condição de pagar ainda, tem 2 delas gratuitamente no link que vai estar aqui na descrição. Muito obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.